Após anos de espera, finalmente já temos entre nós o Liga da Justiça na versão do Zack Snyder. Nesse vídeo eu vou falar exatamente o que eu achei desse filme. Mas antes, meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. E se você não está inscrito ou inscrita no nosso canal, você pode mudar isso rapidinho, simplesmente clicando aí para se inscrever, para curtir esse vídeo, para acompanhar no Instagram, enfim. A sua ajuda é fundamental para que a gente continue crescendo e aumentando o alcance do nosso perfil, tá? Snyder Cut, a gente já falou bastante sobre esse filme, tivemos uma edição do Papo de Boteco, o que eu recebi a Larissa do Supercuts e o Marcelo do Pipoqueiro, para a gente comentar um pouquinho das expectativas, falar o que a gente achava dessa questão de um diretor ter direito a seu corte final, se era justo, não era, né? Também tem um vídeo publicado aqui no canal e hoje eu quero falar de verdade sobre o filme. Vamos lá! Se você gostou do Liga da Justiça de 2017, você certamente vai se surpreender e gostar ainda mais dessa versão, que é a versão definitiva, vamos combinar. Depois que o Zack Snyder lançou esse filme, que apesar de ter 4 horas, a gente nem sente o tempo passando, a versão do Joss Whedon é para ser esquecida. Eu vi recentemente, num perfil no Instagram, mostrando alguns closes da bunda da Mulher Maravilha que estão presentes no filme do Joss Whedon e não estão no filme do Zack Snyder. Eu lembro que essa foi uma crítica que a versão do Joss Whedon recebeu, além de outras várias, mas essa foi uma das que me marcou mais, foi falando como ele estava objetificando a Gal Gadot e a sua personagem, a Mulher Maravilha. Isso não acontece no Zack Snyder. A versão dele, assim como já tinha acontecido no Batman vs Superman, ela não trata ali a personagem como um objeto, ela é uma pessoa normal, então isso é bem legal de se ver. Mas a verdade é que algo também, que a gente já havia comentado anteriormente, gostando ou não gostando do cinema do Zack Snyder, a verdade é que ele é um autor, ele tem uma assinatura. A gente assiste a um filme dele e sabe que é dele. E isso é muito bom, cara. No sentido artístico da coisa. Não é como você assistir ao próprio Liga da Justiça do Joss Whedon e ver aquela coisa meio sem graça, sem direção, como se fosse qualquer pessoa fazendo, sabe? O Zack Snyder não, a gente sabe que é um filme dele. E isso é muito bacana. A gente tem ao longo dessa versão de 4 horas, acho que talvez por isso que o filme tenha 4 horas, muitos momentos em slow motion, muitos momentos épicos, assim. E tudo isso acrescenta e muito para a grandiosidade desses personagens, para fortalecer o mito em torno de cada um deles. Muitas das cenas da versão de 2 horas não estão inclusas, algumas estão modificadas, alguns diálogos são bem diferentes. Por exemplo, o Lobo da Steppe, no filme do Joss Whedon, ele que luta contra aquela união das Amazonas, dos Atlantes e dos homens. Dessa vez é o Darkseid. Então, assim, o único vislumbre de ação que a gente tem do personagem é exatamente nesse flashback. E isso significa muito, porque o Lobo da Steppe, que no Liga da Justiça ele já era um vilão meio bobão, agora nessa versão do Liga da Justiça do Zack Snyder, a gente tem uma outra visão completamente diferente para esse personagem. A gente vê ele como uma pessoa meio jogada de escanteio, pelo Darkseid. É um personagem que está lutando ali para recuperar a moral dele, a honra dele, e meio que ele é motivo de piada, saca? De certa forma. Porque tem até uma referência ao Vingadores, Não vamos deixar de falar, que é quando ele dá, o Lobo da Steppe dá a machadada, e aí pega no ombro do Super-Homem, o Super-Homem só sopra e quebra a parada. Então, assim, é um personagem que cresce muito. E é curioso, falar que ele cresce, ainda que ele tenha se inferiorizado, de certa forma. Mas
Cara, é isso. Eu acredito que um dos grandes trunfos desse filme, dessa versão do Zack Snyder, é de fato poder transformar a forma como a gente enxerga e se envolve com esses personagens. Por exemplo, o Flash. O Flash demora um tempasso para aparecer, assim como o Cyborg. O Cyborg tem aparece ali vez e outra, mas até embarcar mesmo na história dele demora. E é muito legal quando isso acontece. O Flash ele continua como o alívio cômico, se é que a gente pode falar assim, mas sem parecer pateta. Não é o que, por exemplo, aquela sequência quando o Super-Homem ressuscita, na versão do Joss Whedon, aí ele fala, cemitério maldito. Não, isso não acontece nessa versão. Isso é muito bom. A gente conhece um pouco mais desse personagem e tem uma simpatia maior por ele. Mas, de fato, muita gente comentou isso e eu concordo, o grande trunfo dessa versão do Zack Snyder é o arco do Cyborg. A gente acompanha a relação dele com o pai, né, que é algo que na versão do Joss Whedon não estava claro. A gente vê que o conflito que existe entre eles, a gente vê como aconteceu esse acidente, afinal de contas, vamos lembrar, né? O Flash, apesar de já ter aparecido, todo mundo conhece, então não era um personagem que a gente necessita de um filme de origem, mas o Cyborg, ele era um personagem mais desconhecido. Então a opção de contar a história dele e essa história ter importância no desenvolvimento, né, narrativo, isso é muito legal. Então é um ponto a mais aí para o Zack Snyder. O Ray Fisher manda muito bem, né, eu gostei muito da atuação dele. A gente tem o Caçador de Marte, que aparece ali brevemente, né, em 2 momentos, é legal a participação. Mas, vamos lá, spoiler total agora. Os minutos finais do filme são aqueles minutos que, se eu não me engano, são os minutos que renderam as filmagens extras. O Zack Snyder ele fez um material de novos registros, se eu não me engano, são 4 minutos que eles filmaram a mais. E talvez seja exatamente esses minutos que a gente tem aí no epílogo, que é quando a gente vê toda aquela situação do pesadelo do Batman, aquele pesadelo que se passa no futuro. E ali a gente tem uma versão meio alternativa do que a gente pode chamar de Liga da Justiça, que tem a Mera, a personagem da Amber Heard, a gente tem o Cyborg, a gente tem o Flash, a gente tem o Exterminador, e aqui abre um parênteses bem rapidinho, o Exterminador aparece no meio do filme, ele descobre que a identidade do Batman é o Bruce Wayne. Na versão do Joss Whedon, o Lex Luthor sugere ao Exterminador criar ali uma liga dos vilões. E se não me falha a memória, no longa-metragem que o Ben Affleck iria dirigir, estrelar, né, com o nosso Homem-Morcego, o Exterminador seria o vilão. Então, assim, todo esse universo da DC, por mais que a gente diga que não, ele estava, sim, amarradinho. Ele estava, assim, ali, um filme complementando o outro. E isso é muito legal. A gente constata isso assistindo esse filme, e é uma pena que não existe ali uma grande chance, né? Nada é impossível, tá, gente? Mas não existe uma grande chance de existir uma continuação. E, porra, quem viu o filme sabe que Liga da Justiça do Zack Snyder tem que ter uma continuação, porque ele não acaba a história, né? Ele é bem pessimista. Mas fechando parênteses e voltando para onde eu estava, o momento final do filme, acho que o momento mais marcante do filme, realmente aí nesse epílogo, é a participação do Jared Leto. Assim, teve um papo que o Zack Snyder quer fazer uma versão da Piada Mortal com o Jared Leto, a gente não sabe se vai fazer ou não, mas que momento, cara, que momento. Ver o Batman e o Coringa trocando farpas daquele jeito, pra quem é fã dos personagens, é tipo assim uma coisa de louco, né? Mas enfim, o que eu quero dizer aqui pra vocês é que se você viu Liga da Justiça de 2017, você tem um filme que tenta ser igual, mas não é igual. Eu vejo todo mundo falando, como que o mesmo filme? Cara, não é o mesmo filme, não tem como falar que é o mesmo filme. É tudo muito diferente. A gente tem ali os pontos, né, principais da narrativa, tipo o Lobo da Steppe querendo pegar as caixas mãe,
ressuscitar o Super-Homem, a gente tem tudo isso, mas o como é diferente, o como a gente chega lá é diferente. Então não vejo como um mesmo filme. Ele cresce muito, o Liga da Justiça de 2017, que, cara, eu não detestava, mas, sinceramente, né, não era aquela coisa, nossa, que filme maravilhoso, não é a verdade, mas esse é. Então, mais do que fazer um serviço para os fãs, o Zack Snyder entregou ali uma obra foda, tá? Eu assisti a porra do filme de madrugada, felizão, e aquela coisa, né? A gente critica e fala mal no cinema, não é só o filme de herói, e de fato não é só o filme de herói, mas, cara, é maravilhoso na hora que a gente pega para ver o filme e se surpreende, assim, né? Um beijo para todo mundo aí que acompanhou esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e voltaremos em breve com mais uma edição aqui. Mua!